Queridos irmãos, graça e paz a todos. É uma grande alegria poder voltar a falar com os irmãos nesses dias em que estamos fisicamente separados, porém espiritualmente mais vinculados do que nunca, porque em Cristo nós somos um. Eu estou tendo o privilégio de ministrar aos irmãos a lição deste domingo de Páscoa, a segunda lição, cujo tema é Cristo vive em mim. O texto que serve de base a esta lição está em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 2, versos 20 e 21. O apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Vamos orar, amados, antes de qualquer coisa. Pai, nós te louvamos pela alegria de estarmos na tua presença e pelo privilégio de estudarmos a tua palavra juntamente com os teus servos nesta manhã. Abençoa a tua igreja reunida nos lares nesta semana de Páscoa, quando nos lembramos do teu sacrifício. Nós nos voltamos para a meditação, para a oração, para a tua palavra. Abençoa-nos, pois, nesta manhã no estudo da tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de expor a lição, eu gostaria de fazer algumas comunicações. Recomendar aos irmãos a leitura do livro O Fim do Mundo, Quando, Como, Consequências. Eu creio que este texto é mais atual do que quando pela primeira vez escrevi e preguei. Os eventos que estão ocorrendo diante dos nossos olhos, claramente, dentro daquele bloco que Jesus chamou de sinais e definiu como princípio das dores, nós estamos vendo todas estas coisas diante dos nossos olhos, acontecendo claramente. Quero também recomendar o livrinho do pastor Júlio Andrade Ferreira, intitulado Que Sinais Haverá? É uma série de estudos sobre os sinais que antecederão a volta de Jesus. Queridos, vamos então voltar ao texto, voltar ao tema da lição. Cristo vive em mim. Paulo escreveu esta carta, das mais importantes do Novo Testamento, para crentes que habitavam numa região muito significativa à época, a província romana da Galácia. Ela era uma região que alcançava uma grande área, especialmente na área central da Ásia Menor, que é exatamente onde hoje está a Turquia. Então, Paulo escreve justamente esta carta para a igreja que ali estava estabelecida e que era fruto de uma ação evangelizadora decorrente de sua terceira viagem missionária. E como todos nós sabemos, esta carta de Paulo, ela trata de um tema de profundo significado para todos nós, para a igreja dos dias atuais. Esta carta foi escrita para os crentes da Galácia, portanto era uma carta circular, ela circulou entre os crentes a partir possivelmente do ano 48 até o 58 da nossa era. Os primeiros estudiosos do Novo Testamento acreditam, amados, que esta carta, ela havia sido enviada por Paulo, provavelmente entre os anos 53
e ou 57. A data mais tardia talvez fosse 58, mas ela é, sem dúvida alguma, um dos mais antigos relatos da nossa fé, da fé cristã. Portanto, trata-se de uma carta de grande importância e que pode ser claramente compreendida como uma defesa radical da fé e da salvação pela graça. Paulo, nesta carta, faz uma defesa contundente e incisiva da fé que salva e salva pela graça em detrimento da lei ou da observância da lei como meio de salvação, que era exatamente o ponto crucial que estava em jogo. Paulo foi informado por membros daquela igreja que os judaizantes, cristãos de origem judaica convertidos, estavam tentando confundir os membros daquela igreja com argumentos do tipo Cristo e, por exemplo, você creu em Cristo? Amém, mas você precisa se circuncidar. Moisés ordenou. Você crê em Cristo? Excelente, mas você precisa observar os rituais da lei. Você precisa observar, por exemplo, o sábado. Você precisa observar todas aquelas injunções, ordenações que Moisés estabeleceu. Portanto, o que eles estavam dizendo é: Cristo não é suficiente. E Paulo vai exatamente tratar desse tema. Uma outra questão muito séria e que Paulo vai tratar também diz respeito à sã doutrina, que já está dentro desse primeiro aspecto que destaquei aqui, da luta entre a defesa da fé e da incursão dos judaizantes para desviar aqueles irmãos da fé, mas também um outro elemento estava presente, irmãos queridos, e é exatamente o problema mais sério de todos, que é a negação da autoridade apostólica. Eles estavam colocando exatamente a autoridade apostólica de Paulo e dizendo que ele não era apóstolo. Portanto, Paulo vai também responder a isso de forma muito contundente. Então, se olharmos a carta aos Gálatas, rapidamente, teríamos o seguinte quadro. Do ponto de vista da época, Paulo teria escrito provavelmente esta carta, meus amados, entre os anos 53 a 57. Do ponto de vista do local onde ele teria escrito, seria ou em Antioquia da Síria, caso seja a Galácia do Sul, que está aqui, ou nas cidades de Éfeso, ou mesmo na Macedônia, se a Galácia do Norte. Os temas principais aqui, a sã doutrina, a autoridade apostólica e a salvação pela graça. E a síntese de tudo é que nós somos livres em Cristo. De sorte que Paulo faz uma defesa contundente da mensagem da salvação pela graça. Ele faz uma defesa contundente da sua autoridade apostólica. E ele faz uma defesa contundente da liberdade que nós temos em Cristo, uma vez salvos por sua graça. Observando o texto que lemos e a lição que os irmãos têm em mãos, cujo tema é Cristo vive em mim, a carta, portanto, teve como objetivo praticamente o seguinte: redirecionar os crentes para o evangelho da graça de Deus em Cristo, e que eles haviam recebido pelo ministério de Paulo e seus auxiliares. E em segundo lugar, fortalecer a convicção daqueles irmãos quanto
a autenticidade desta mensagem apostólica e do Evangelho. Fica claro, por exemplo, quando nós lemos os versos de 6 a 12 desta carta. Ouçamos o que Paulo diz. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é outro evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, amados, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Anátema, diz as traduções mais antigas. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho que por mim foi ensinado não é de origem humana. Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Aqui está, portanto, a chave para compreendermos toda a carta de Paulo aos Gálatas, a defesa incisiva que ele faz da autenticidade do seu apostolado, da autenticidade da mensagem do Evangelho e da autenticidade do Evangelho. A defesa contundente que ele faz da suficiência da graça de Deus para salvar o pecador por meio de Cristo. A defesa contundente que ele faz da suficiência de Cristo para suprir as necessidades espirituais dos crentes. Especialmente a defesa contundente que o apóstolo Paulo faz da revelação que recebeu da parte do Senhor, isto é, o Evangelho da graça de Deus por meio de Jesus. Notem bem, amados, eu incisivamente coloquei a palavra contundente de forma tríplice, no que diz respeito à defesa do Evangelho, à defesa da sã doutrina, à defesa da autenticidade da mensagem do Evangelho da graça e a mensagem que salva e transforma o pecador. E por fim, da autenticidade do chamado apostólico de Paulo aos gentios. É isto que ele está refutando um ensino que nega a autenticidade do Evangelho e a suficiência de Cristo, que nega a autenticidade do ministério e a autoridade que ele recebeu de Cristo para ensinar a igreja. E ele está refutando e ao mesmo tempo reafirmando o seguinte: se alguém vos pregar outro evangelho além deste, ainda que seja um anjo, ou mesmo qualquer de nós, diferente deste que eu vos tenho ensinado, ou seja, de que Cristo é suficiente para salvar o pecador arrependido, independentemente da observância à lei e aos preceitos da lei, como condição de salvação, seja, portanto, diz Paulo, maldito. Assim, amados, observemos a forma como o escritor dividiu a lição de hoje. Notem bem, ele afirma, em primeiro lugar, que a experiência de Cristo viver em nós é a base para o Evangelho insubstituível. Com base em que ele faz esta afirmação? Com base no texto que diz: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas observe agora qual é o fundamento. Está dos versos 6 a 9. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa
daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Paulo invoca, portanto, a maldição divina sobre aqueles que tentam desviar o crente de Cristo para o legalismo. E que natureza for, mesmo religioso, não é Cristo mas somente Cristo. Cristo basta. Cristo é suficiente. Portanto, Paulo está enfatizando que está admirado, que alguns naquela igreja, e hoje não é diferente, estão abertos a estas manipulações psicoemocionais de natureza religiosa, que há muitos têm desviado do caminho da cruz, há muitos têm desviado do caminho da graça, há muitos têm confundido. Portanto, amados, Paulo está espantado. A palavra grega é a palavra que pode ser traduzida por trauma. Paulo está dizendo: eu estou espiritualmente traumatizado, chocado, absurdamente chocado com a postura e a posição de alguns de vocês. Porque Paulo vai enfatizar o seguinte: o evangelho que eu vos anunciei não é o evangelho conforme os homens, mas é o evangelho da graça de Deus. Sim, amados, é preciso ter muito cuidado, porque vivemos tempo de muitos acréscimos ao evangelho que desqualifica e deixa de ser a mensagem do evangelho. Não é Cristo mas apenas Cristo. Em segundo lugar, ele diz que a experiência de Cristo viver em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e seu tempo. Diz Paulo, no capítulo 2 desta carta, verso 16, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. E repete, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Estando em Cristo, haverá clareza quanto ao propósito da lei. Paulo queria que os crentes da Galácia entendessem isso. Não haveria mais lugar para a lei no que tange as condições para que o homem seja salvo. Substituir, portanto, a graça pela lei seria de uma insensatez absurda. Insensatez porque não é pela lei, mas é pela graça que somos salvos. Não é pela lei que somos justificados, mas é pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo, que somos justificados. Portanto, amados, Paulo está enfatizando, irmãos amados, olhem para Cristo, creiam em Cristo e permaneçam firmados em Cristo, pois somente Cristo salva. A lei, diz Paulo, não justifica ninguém. O que justifica é a fé em Cristo. Em Cristo fomos justificados e libertos da maldição da lei. A lei, diz Paulo, serviu de aio, de guia, de professor, até que o que era perfeito chegasse. Cristo chegou, a lei cumpriu-se. A lei não é contra as promessas de Deus, mas aponta para aquele que cumpriria as promessas, e nele os que creem são salvos e vinculados à videira verdadeira, a Deus em Cristo. A terceira coisa que Paulo afirma é que a experiência de Cristo viver em nós faz superar os transtornos que querem agregar ao Evangelho. Amados, em Gálatas 2:4, o fundamento desta afirmação, lemos: e isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram, vejam que coisa espantosa, meus amados, espiar
a liberdade que temos em Cristo para nos escravizar. Paulo não tem dúvidas. Se alguém aponta outro caminho para Deus, para a salvação além de Cristo, é tornar a conduzir o indivíduo para o caminho da religiosidade vazia e destituída de sentido, que se caracteriza por aquilo que eu faço para merecer a salvação. Ora, Paulo é contundente neste sentido. Cristo é suficiente, mesmo apesar de nós, porque Ele nos perdoou e reconciliou com Deus, o Pai. Mesmo existindo os espiões da fé, ou seja, aqueles que deliberadamente ou não querem e insistem em introduzir os modismos e as distorções da vida cristã, nós não devemos, amados, nos deixar arrastar por tais coisas. Hoje, por exemplo, é muito comum, é a água sobre a mesa, é a roupa sobre a mesa, é a fé, é sal grosso nos cantos, é a rosa ungida, são os templos escuros e os louvores a Deus prestados em ambientes assim, como se isso de fato representasse o Evangelho. O Evangelho não é nada disso e nem se vincula ou se prende a qualquer destas coisas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho transforma o que se arrepende e crê por dentro. Ele nasce de novo, é transformado, torna-se uma nova criatura, passa a andar com Deus pela fé. Portanto, ele torna-se capaz, ou Deus o torna, digo melhor, capaz de cumprir aquilo que a lei determina. Não como condição de salvação, mas porque é salvo. O mesmo se pode dizer, amados, em relação às boas obras. Devemos praticá-las, sim, é nosso chamado, mas elas não nos salvam. Devemos fazê-las porque somos salvos e não para sermos salvos. É por isso que Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Por quê? Porque as obras dos salvos atestam, de fato, que eles são salvos, amam a Deus, se preocupam com aqueles que precisam. Portanto, na igreja da Galácia, e posso até dizer nas igrejas da região da Galácia, é impressionante, amados, nós temos gente que abraçou a fé, mas que não foi salvo. Gente que admirava esta fé e a liberdade que temos em Cristo, mas continuava preso às garras e pelas garras da lei. E tentava arrastar os incautos, os crentes incautos, como hoje, por exemplo, é muito comum você receber em sua casa, por exemplo, testemunhas de Jeová. É muito comum em nossos templos, aos domingos, quando nos reunimos, recebermos adventistas que vêm vender seus cursos e assim por diante. Pergunto aos irmãos, seria possível, no dia de sábado, qualquer de nós estarmos em qualquer dos seus templos para vendermos qualquer coisa? Ou divulgarmos? A resposta é não. Portanto, amados, precisamos olhar para Cristo, porquanto Cristo é a base da nossa redenção. Não é Cristo é Cristo e somente Cristo. O ensino daquela igreja, ou daquelas igrejas naquela região, estava sendo ameaçada não pelos de fora, mas por gente de dentro. E quantas vezes nós também não experimentamos coisas parecidas? Por fim, a quarta ênfase que o autor coloca é a experiência de Cristo em nós, coloca a expressão da glória do Senhor por meio de nós. Aqui está uma coisa maravilhosa. Paulo diz, mas é Cristo quem vive em mim. A glória não está em fazer, mas no que já foi feito. O que Jesus fez e de forma maravilhosa e perfeita por nós. Não a nós, mas ao nome do Senhor devemos dar graças e glória. Não é o que fazemos ou deixamos de fazer,
mas em ter se tornado nova criatura, e vivo não mais eu. A glória está na cruz do Salvador. As marcas em nossa vida não são construídas, empregadas pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fez e faz em nós e através de nós. Temos as marcas de Jesus ou queremos apresentar as nossas próprias marcas de um evangelho ou vazio, exibicionista, pleno de crendices, superstições, manipulações emocionais, psicoemocionais e mesmo religiosas? Quando pastor na cidade de Feira, recebi no gabinete uma senhora que estava estarrecida, porque numa determinada igreja daquela cidade, ela fez uma visita e viu ali, num momento de celebração, pessoas que batiam a cabeça nas paredes, as mãos na cabeça, no peito, saltavam, pulavam. Ela estava estarrecida com aquilo, porque ela compreendeu que aquilo não poderia proceder de Deus, como de fato não procede. Paulo chegou, amados, e estabeleceu um norte definido. Se alguém vos ensinar outro evangelho, além deste. A pergunta que o irmão precisa fazer é: pastor, que evangelho é este a que Paulo se reporta, se refere? Amado, vejamos. As Escrituras Sagradas claramente nos ensinam não apenas o que é evangelho, qual o conteúdo deste evangelho, e especialmente como devemos viver o evangelho de modo a que Deus seja glorificado através das nossas vidas, que é o último aspecto que o autor da lição pontua. Note bem, o evangelho de Cristo está claramente resumido, e é a este evangelho que Paulo diz: se qualquer de nós, ou mesmo um anjo proveniente de Deus, vos ensinar outro evangelho, além deste que eu vos tenho pregado, seja maldito. A pergunta é: que evangelho seria esse? A ponto de Paulo invocar a maldição divina sobre os seus difusores. É o evangelho que não é o evangelho da graça. É o evangelho que não é o evangelho de Cristo. É o evangelho que não é proveniente do Espírito de Deus, das Escrituras Sagradas. É o evangelho dominado pelo pensamento humano, pelas ações humanas e por tudo o que é humano. Então precisamos ir às Escrituras e entender que evangelho é esse, que Paulo disse ter recebido não por doutrina humana, tradições humanas, mas diretamente do próprio Deus, por meio de seu Filho, o Senhor Jesus. Temos o relato destas afirmações de Paulo, aqui na carta que escreveu aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Ouçam bem. Com isso eu concluo. Irmãos, lembro-vos do evangelho que já vos preguei, o qual também recebestes e no qual estás firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi. Observe, Paulo está dizendo: eu transmiti o que recebi. Recebeu de quem? Recebeu de Deus por revelação. E por meio do testemunho daquelas testemunhas oculares, mencionadas aqui mesmo pelo apóstolo Paulo. Notem bem, transmiti o que também recebi. Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo, que Cristo foi sepultado, segundo as Escrituras. Terceiro, que Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras.
Quarto, que Cristo apareceu, segundo as Escrituras, a Pedro, depois aos 12. Depois disto apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham dormido no Senhor. Mais tarde, o Senhor apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu igualmente a mim. Lembram-se, na estrada de Damasco e outras vezes, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Que profunda humildade. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei muito, todavia não eu, mas a graça de Deus que em mim vive. Notem, amados, de quem é a glória, de Deus que nele vive. Deus em Cristo. E em Paulo, claramente o que Jesus disse, assim brilhe a vossa luz, pode ser visto de uma maneira maravilhosa, por meio do seu testemunho poderoso, do ensino poderoso, da ação missionária poderosa, da ação pastoral magnífica, e por meio especialmente do treinamento constante, sistemático, de muitos e muitos irmãos para o exercício do ministério. Paulo então diz, a graça de Deus, portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que creste. Concluindo, Evangelho é graça de Deus em Cristo, estendida aos homens. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Evangelho é justificação pela fé em Cristo Jesus. Evangelho é Cristo vivendo em nós, por sua graça, por meio do seu Espírito. Evangelho é Deus em Cristo sendo glorificado, através das nossas vidas, os que fomos transformados por sua graça, libertos pelo poder do sangue do Cordeiro. Portanto, o resumo, amados, do Evangelho é Cristo que morreu, Cristo que foi sepultado, Cristo que ressuscitou, Cristo que apareceu por mais de 40 dias a sem número de pessoas. É Cristo que foi para o céu e é Cristo que um dia voltará para buscar a sua igreja. Que você, amado irmão, possa dizer comigo, a quem quer perguntar, ou que venha a perguntar, qual é a razão da esperança que há em você? Responda, Cristo. Cristo que morreu, Cristo que foi sepultado, Cristo que ressuscitou, Cristo que apareceu, Cristo que voltou para os céus, Cristo que um dia voltará para nos levar para a sua glória, segundo as Escrituras. Daí porque tanto Jesus quanto Pedro são incisivos. Jesus diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, afirma, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, para que possais responder a qualquer que vos perguntar acerca do Evangelho, da graça de Deus, da esperança que há em Cristo Jesus. Que possamos dizer, que possamos testemunhar em alto e bom som, Cristo vive em mim, hoje e sempre e eternamente. Amém. Que Deus a todos abençoe. Um grande abraço do seu pastor.